Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal 5 Minutos da Bíblia. Não esqueça de apoiar o canal se inscrevendo e ativando o sininho para ser avisado assim que sair vídeo novo. A Bíblia fala de muitas mulheres e podemos aprender muito da história delas. Muitas delas são exemplos a ser imitados, já outras são maus exemplos, que nos dão um alerta do que não devemos fazer. Vamos ver o que podemos aprender do relato dessas 10 mulheres mencionadas na Bíblia. 1. Abigail. Quem era Abigail? Ela foi a esposa de um homem rico e malvado chamado Nabal. Mas Abigail era sensata e humilde, além de ser muito bonita tanto física como espiritualmente. O que ela fez? Agindo com sabedoria e discernimento, Abigail evitou que uma tragédia acontecesse. Ela e Nabal viviam na região onde Davi estava se escondendo como fugitivo antes de se tornar rei de Israel. Davi e seus homens protegeram os rebanhos de Nabal enquanto estavam ali. Mas, quando os mensageiros de Davi foram pedir alimentos a Nabal, Nabal se recusou a ajudar. Davi ficou furioso. Ele e seus homens estavam decididos a matar Nabal e todos os homens da casa dele. Quando soube o que seu marido tinha feito, Abigail agiu rapidamente. Ela pediu que seus servos levassem alimentos para Davi e os homens dele, e depois ela mesma foi até Davi implorar por misericórdia. Davi viu o que Abigail tinha enviado, percebeu sua humildade e ouviu o conselho sábio dela, então ele reconheceu que Deus estava usando Abigail para impedir uma tragédia. Logo depois disso, Nabal morreu e Davi se casou com Abigail. O que podemos aprender com Abigail? Embora fosse rica e bonita, Abigail tinha um ponto de vista equilibrado sobre si mesma. Com o objetivo de manter a paz, ela estava disposta a se desculpar por algo que não era culpa dela. Ela resolveu uma situação tensa com calma, tato, coragem e sabedoria. 2. A mulher de Ló. Quem era a mulher de Ló? A Bíblia não fala o nome dela. Sabemos apenas que ela teve 2 filhas e que ela morava com sua família na cidade de Sodoma. O que ela fez? Ela desobedeceu a uma ordem de Deus. Deus havia decidido destruir Sodoma e as cidades vizinhas por causa da grande imoralidade sexual que existia ali. Deus amava o justo Ló e sua família, que viviam na cidade de Sodoma, por isso, ele mandou 2 anjos para tirá-los da cidade e levá-los para um lugar seguro. Os anjos disseram para Ló e sua família fugirem e não olharem para trás. Se não seguissem essas instruções, eles morreriam. Mas a mulher de Ló olhou para trás, e ela se transformou em uma coluna de sal. O que podemos aprender com a mulher de Ló? A história dela mostra como é perigoso amar as coisas materiais ao ponto de desobedecer a Deus. Jesus falou dela como um exemplo que serve de alerta para nós. Ele disse: lembrem-se da mulher de Ló. 3. Dalila. Quem era Dalila? Ela foi uma mulher por quem o juiz israelita Sansão se apaixonou. Então, os oficiais filisteus pediram a ajuda de Dalila. Que ela fez? Ela aceitou o dinheiro dos oficiais filisteus para trair Sansão. Deus estava usando Sansão para libertar os israelitas dos filisteus. Os filisteus não conseguiam derrotar Sansão por causa da incrível força que ele tinha ganhado de Deus. Os filisteus subornaram Dalila e pediram que ela descobrisse como Sansão tinha ganhado sua força. Dalila aceitou o suborno, e depois de várias tentativas, ela descobriu o segredo de Sansão. Daí, ela contou para os filisteus o que tinha descoberto. Com isso, eles conseguiram derrotar e prender Sansão. O que podemos aprender com Dalila? Dalila é um mau exemplo. Movida por ganância, ela agiu de maneira desleal e egoísta e enganou um servo de Deus. 4. Ester. Quem era Ester? Ela era uma mulher judia que foi escolhida pelo rei persa Assuero para ser sua rainha. O que ela fez? Ester usou a influência que tinha como rainha para impedir o extermínio do seu povo. Ela descobriu que havia sido emitido um decreto oficial que especificava um dia em que todos os judeus que viviam no Império Persa seriam mortos. Esse plano perverso foi ideia de Amã, que servia como primeiro-ministro. Com a ajuda de Mordecai, seu primo mais velho, Ester revelou o plano ao seu marido, o rei Assuero, mesmo correndo risco de vida. Daí, o rei Assuero permitiu que Ester e Mordecai emitissem um outro decreto, autorizando os judeus a se defender.
Os judeus derrotaram os seus inimigos com sucesso. O que podemos aprender com Esther? Esther deu um excelente exemplo de coragem, humildade e modéstia. Embora fosse muito bonita e ocupasse uma posição de poder, ela buscou ajuda e conselhos de outros. Ela falou com seu marido de forma corajosa, mas com tato e respeito. E, mesmo quando os judeus estavam condenados à morte, ela teve coragem e disse que era um deles. 5. Jezabel. Quem era Jezabel? Ela era esposa de Acabe, que foi rei de Israel. Ela não era israelita e não adorava a Deus. Em vez disso, ela adorava Baal, um deus cananeu. O que ela fez? Jezabel era uma rainha autoritária, cruel e violenta. Ela promovia a adoração de Baal, que incluía a imoralidade sexual. Ao mesmo tempo, ela tentava acabar com a adoração do Deus verdadeiro. Para conseguir o que queria, Jezabel mentia e até matava as pessoas. Como Deus predisse, ela teve uma morte violenta e não foi enterrada. O que podemos aprender com Jezabel? Jezabel é um mau exemplo. Ela não tinha princípios e estava disposta a fazer qualquer coisa para satisfazer sua vontade. Por isso, o seu nome se tornou símbolo de uma mulher que é descarada, imoral, sem nenhum respeito por autoridade. 6. Maria, mãe de Jesus. Quem era Maria? Ela era uma jovem judia. Maria era virgem quando se tornou mãe de Jesus, o Filho de Deus. Ela ficou grávida por meio de um milagre. O que ela fez? Maria humildemente fez a vontade de Deus. Ela era noiva de José quando um anjo apareceu para ela e disse que ela ficaria grávida e daria à luz o tão aguardado Messias. Ela aceitou de boa vontade essa designação. Depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram 4 filhos e pelo menos 2 filhas. Ou seja, Maria não continuou virgem. Embora tenha tido um privilégio sem igual, Maria nunca quis destaque nem quis ser tratada de maneira especial, tanto durante o ministério de Jesus como depois, quando surgiu a congregação cristã. O que podemos aprender com Maria? Maria era uma mulher fiel que aceitou de boa vontade uma grande responsabilidade. Ela tinha um excelente conhecimento das Escrituras. Parece que Maria fez cerca de 20 referências às Escrituras quando disse as palavras registradas em Lucas capítulo 1 versículos do 46 ao 55. 7. Raabe. Quem era Raabe? Ela era uma prostituta que vivia em Jericó, uma cidade cananeia. Ela se tornou adoradora de Deus. O que ela fez? Raabe escondeu 2 israelitas que estavam espionando a terra em que ela morava. Ela fez isso porque tinha ouvido relatos de que o Deus de Israel havia libertado o seu povo do Egito e depois de um ataque da tribo dos amorreus. Raabe ajudou os 2 espiões e implorou que eles salvassem a ela e sua família quando viessem destruir Jericó. Eles concordaram, mas com as seguintes condições: ela não podia contar para ninguém o que eles estavam fazendo, ela e sua família deviam ficar dentro da casa dela durante o ataque dos israelitas, e ela devia pendurar uma corda vermelha na janela para identificar sua casa. Raabe obedeceu a todas as instruções, e ela e sua família sobreviveram quando os israelitas destruíram Jericó. Mais tarde, Raabe se casou com um israelita e se tornou antepassada tanto de Davi como de Jesus. O que podemos aprender com Raabe? A Bíblia fala de Raabe como um grande exemplo de fé. A história dela mostra que Deus é perdoador e imparcial, Ele abençoa todos os que confiam nele, não importa a sua origem ou o que tenham feito no passado. 8. Rebeca. Quem era Rebeca? Ela era a esposa de Isaque. Ela teve com ele 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú. O que ela fez? Rebeca obedeceu a Deus, mesmo quando isso foi muito difícil. Enquanto ela estava tirando água de um poço, um homem pediu a ela um pouco de água para beber. Rebeca rapidamente deu água para ele e se ofereceu para tirar água para os camelos dele também. Ele tinha viajado uma grande distância para encontrar uma esposa para Isaque, filho de Abraão. Ele havia orado para que Deus abençoasse sua missão. Quando viu como Rebeca trabalhava duro e era hospitaleira, ele percebeu que Deus havia respondido sua oração, mostrando que ela era a escolha certa para Isaque. Quando Rebeca descobriu o que aquele servo estava fazendo ali, ela concordou em ir com ele se casar com Isaque. Mais tarde, Rebeca se tornou mãe de 2 irmãos gêmeos. Deus havia revelado para ela que o filho mais velho,
Esaú, iria servir ao mais novo, Jacó. Quando Isaque foi dar a Esaú a bênção da primogenitura, Rebeca fez com que Jacó recebesse essa bênção, já que ela sabia que essa era a vontade de Deus. O que podemos aprender com Rebeca? Rebeca era modesta, trabalhadora e hospitaleira. Essas qualidades fizeram dela uma boa esposa, mãe e adoradora de Deus. 9. Ruth. Quem era Ruth? Ela era uma moabita que deixou para trás seus deuses e sua terra para se tornar adoradora de Deus em Israel. O que ela fez? Ruth demonstrou grande amor por sua sogra, Noemi. Noemi, seu marido e seus 2 filhos tinham se mudado para Moabe por causa de uma fome que estava acontecendo em Israel. Mais tarde, os filhos dela se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orpa. Só que, algum tempo depois, o marido de Noemi e os 2 filhos dela morreram, deixando as 3 mulheres viúvas. Noemi decidiu voltar para Israel, já que a seca tinha acabado. Ruth e Orpa também queriam ir com ela. Mas Noemi pediu que elas retornassem para as suas famílias. Orpa fez isso. Por outro lado, Ruth se apegou lealmente à sua sogra. Ela amava Noemi e queria adorar o Deus dela. Por ser uma nora leal e muito trabalhadora, em pouco tempo Ruth criou uma boa reputação na cidade de Noemi, Belém. Um rico proprietário de terras chamado Boaz ficou muito impressionado com Ruth e generosamente providenciou alimento para ela e Noemi. Mais tarde, Ruth se casou com Boaz e se tornou antepassada tanto do rei Davi como de Jesus Cristo. O que podemos aprender com Ruth? Por causa do amor que tinha por Noemi e por Deus, Ruth deixou para trás sua casa e sua família. Ela era trabalhadora, zelosa e leal, mesmo quando enfrentava dificuldades. 10. Sara. Quem era Sara? Ela era esposa de Abraão e mãe de Isaque. O que ela fez? Sara deixou para trás a vida confortável que tinha na rica cidade de Ur, porque tinha fé nas promessas que Deus havia feito para seu marido, Abraão. Deus disse para Abraão sair de Ur e ir para a terra de Canaã. Deus prometeu que ia abençoá-lo e fazer dele uma grande nação. Sara talvez tivesse uns 60 anos quando isso aconteceu. Dali em diante, Sara e Abraão viveram em tendas, se mudando de um lugar para o outro. Embora esse tipo de vida fosse perigoso, Sara apoiou a decisão de Abraão de obedecer a Deus. Durante muito tempo, Sara não teve filhos. Isso a deixava muito triste. Mas Deus havia prometido abençoar a descendência de Abraão. Mais tarde, Deus disse que Sara teria um filho com Abraão. E ela realmente teve um filho, quando já tinha passado muito da idade de se tornar mãe. Ela tinha 90 anos, e Abraão já tinha 100. Eles chamaram seu filho de Isaque. O que podemos aprender com Sara? A história de Sara mostra que sempre podemos confiar que Deus vai cumprir suas promessas, mesmo que isso pareça impossível. E o exemplo dela como esposa mostra a importância do respeito no casamento. E você? Já conhecia a história dessas mulheres descritas na Bíblia? Deixa aqui nos comentários. Gostou do nosso vídeo? Não esqueça de apoiar o canal se inscrevendo e ativando o sininho para ser avisado assim que sair vídeo novo. Obrigado por assistir.